Este assunto é um dos assuntos mais polêmicos que existem. Não porque em si só ele é polêmico, mas porque tornaram esse assunto polêmico. O princípio de interpretação da Bíblia, da hermenêutica, é muito claro. A Bíblia mesmo se interpreta. Em 2 Pedro 1, 20 e 21, deixa isso muito claro. Ali é relatado a respeito que nenhuma profecia das Escrituras foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, para se entender o que está na Bíblia, é entendendo aquilo que foi inspirado, entendendo através das próprias Escrituras, como o apóstolo Paulo diz, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, quando se tem uma passagem na Bíblia, é necessário nós termos a confirmação disso, que é mais conhecido como concordância. Traduzindo em miúdos, a Bíblia mesmo se interpreta. Vamos ver então. Primeiro, contexto dessa passagem que a gente leu em Hebreus 1:5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Aqui está falando de Jesus, comparando os anjos com Jesus. Então jamais nenhum anjo foi chamado filho de Deus, mas Jesus sim. E aí, se nós formos continuar olhando as Escrituras, como alguns alegam que os gigantes da antiguidade eram resultado da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E dizem que esses filhos de Deus eram os anjos e as filhas dos homens, as mulheres da época. Vamos ver o que Jesus diz a respeito do sexo dos anjos. Existe uma frase muito comum em nosso meio, sexo dos anjos. Eles têm sexo? Primeira coisa, vamos ver isso. Mateus 22, 29 e 30 diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, anjo não se casa, anjo não se dá em casamento. E aqui no sentido literal, não coabita com mulher alguma. Tem todo um contexto ali na palavra em Gênesis 6, do 1 ao 4. Aí você pode perguntar, então, quem eram estes filhos de Deus? Quem eram estas filhas dos homens? É isso que nós vamos ver na sequência. Quem eram? Nós também vemos aqui, sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os gigantes na terra. Naqueles dias. Gigantes também, nesta passagem, são chamados de nefilins. Agora presta bem atenção nesse detalhe. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram
filhos. Presta atenção nesse detalhe. Ó, esse detalhe diz muito. É a Bíblia se explicando. Não tem nada nas entrelinhas. No hebraico, diz assim, que a Bíblia diz o que ela quer dizer. No hebraico não tem nada nas entrelinhas. O significado que está ali é o significado real. Ó, e também depois. Depois, então, já existiam os gigantes. Já existiam os gigantes. Não foi nesta relação entre filhos de Deus e filhas dos homens que nasceram os gigantes. Presta bem atenção, sem forçar o texto, olha só. Naqueles dias estavam os gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Está entendendo? Aí, o assunto volta a dizer quem eram esses gigantes, considerados nefilins. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Não para por aí. A gente citou também em Judas, porque é usada muito essa passagem também para dizer que aqueles anjos que foram assim julgados foi por causa do relacionamento que eles tiveram com mulheres. E nessa passagem de Judas são considerados os mesmos de Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4. Vamos ver se é isso? Judas 4. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já uma vez sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles, ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Nós vamos compreender esse contexto e se tem alguma relação com Gênesis ou não, quando aqui também fala de anjos e também da condenação que eles sofreram. Qual foi o ato que eles cometeram para que sofressem esta condenação?